Os profetas que estão aqui guardados, que têm seus livros catalogados na Bíblia, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Obadias, essa lista de profetas, Daniel e outros, sempre foram pessoas perseguidas. E a maioria deles morreu mortes dramáticas, foram vitimadas pelo ódio. E o ódio de quem? Deles. Quem são eles? No exílio, os babilônios não mataram profetas. Ao contrário, Jeremias foi até bem tratado por Nabucodonosor. Por isso, os israelenses, os israelitas, não havia israelenses, só havia israelitas, o acusaram de ser um conspirador, de ser um traidor da pátria, porque Nabucodonosor ouviu falar o que Jeremias dizia e disse: esse cara está falando a verdade. E se os israelitas tivessem um mínimo de bom senso, ouviriam esse profeta. Quando os israelitas ouviram dizer que Nabucodonosor, que estava já cercando Jerusalém, iria tomar imbativelmente a cidade e que tinha dado razão ao que Jeremias dizia, Jeremias passou a ser tratado como um ente perseguido, teve que sair da cidade, se refugiar com alguns amigos distante do lugar para escapar de modo imediato. Quem são eles, esses eles perigosos de João 5? E quem são esses acerca dos quais Jesus diz em Lucas 6, no equivalente dessa mensagem das bem-aventuranças? Esses que ouvem o ai de vós são justamente os que perseguem os macários, aqueles que são discípulos e querem andar com o coração quebrantado, humilde, solidário, que se autocontrolam, que são os mansos, misericordiosos, compassivos, com um olhar limpo na interpretação da vida, construidores de pontes, pacificadores, e que se tornam insuportáveis por serem assim e acabam sendo perseguidos por eles. E outra vez, quem são eles? Eu já disse, não foram os romanos, não foram nenhum daqueles de quem se deveria esperar tais perseguições. As perseguições em Israel contra os profetas sempre vieram dos religiosos. Sempre. Sempre vieram dos religiosos. E aqui nos dias de Jesus também. Eles vos perseguirão, eles mentirão, eles vos injuriarão, eles serão o obstáculo à existência de vocês, são os religiosos. E aí Jesus prossegue, falando, continuando a conversa dele com a multidão que estava presente, e aqui eu abro um parêntese para dizer que certamente essas falas de Jesus na Galileia duraram talvez 2, 3 dias, foi um acampamento. As pessoas iam e as pessoas vinham. Agora, havia entre os discípulos e as multidões alguns deles, desses outros, que são aqueles que perseguem sempre, que perseguiram os profetas que viveram antes dos apóstolos de Jesus, antes de Jesus, que perseguiram, por exemplo, Paulo, como eu já falei inúmeras vezes, a minha existência inteira, e só aqui, durante esse tempo, falando em Mateus, eu dei dezenas de ilustrações e de afirmações a esse respeito, e todos eles, os persecutórios, os perseguidores, os que odeiam aqueles que trazem a mensagem do Evangelho puro, simples, comprometido com a graça de Deus, com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, com a justiça de Deus, com a verdade de Deus, se tornam insuportáveis para a religião. O pior inimigo dos profetas
sempre foram os sacerdotes do templo. Por isso, os profetas sempre foram marginais. Os profetas nunca tiveram nenhum lugar oficial na religião dos judeus. Nunca. Sempre tiveram nos sacerdotes os piores obstaculadores da mensagem livre que fluía através dos profetas que habitavam a periferia. Assim como Jesus é um morador da periferia, de uma aldeiazinha em Nazaré e depois em Cafarnaum, aonde também era um lugar de gentios, de pagãos, de miscigenação de povos, aonde não havia nenhum pedigree em especial sendo louvado. Havia sinagogas que reuniam as elites locais, mas o povo em geral não tinha uma boa relação com os rabinos. Eram alguns rabinos que eles consideravam gente boa, ou um maioral da sinagoga, como foi no caso de Jairo, aqueles disseram: esse cara é diferente dos outros, esse Jairo. Ele é um homem bom, digno de que tu vais ver o que está acontecendo com a filha dele, que está morre ou não morre. Jesus foi e ressuscitou a menina, mas no mais, eles sempre são os que perseguem. E continuam a ser eles os que mais fazem obstáculo. Eles não fazem pontes, eles não aproximam, eles gostam de separar. Eles querem dividir. Eles querem botar o joio de um lado e o trigo do outro. E Jesus disse: não façam isso nunca, vocês não têm a capacidade de fazer isso. E mais, quem tenta separar o joio do trigo está dando um testemunho histórico de que não é trigo, é joio. Porque o verdadeiro trigo não tem essa prerrogativa arrogante de querer fazer separações escatológicas entre os homens, fazer juízos dessa natureza, como eu tenho repetidamente nesses 50 anos de ministério dito tantas vezes para quem quis ouvir até o dia de hoje. Infelizmente, as pessoas ouvem com esse ouvido e saem por esse, e na cabeça não fica quase nada e no coração entra muito pouco.